Em alusão ao Dia das Crianças, a TV Assembleia preparou uma reportagem especial sobre o verdadeiro significado de infância e os desafios das políticas públicas que possam garantir proteção e desenvolvimento às crianças amazonenses. Afinal, o que é ser criança em meio a realidades tão diferentes, de Manaus até as comunidades ribeirinhas do interior do estado? Neste mês de outubro, o país celebra o Dia das Crianças, uma data que vai muito além das brincadeiras e dos presentes. É um momento para refletir sobre o significado da infância e a oportunidade de garantir a cada criança o direito de crescer com dignidade, proteção e oportunidades, especialmente em um estado tão diverso quanto o Amazonas. A infância é uma fase fundamental do desenvolvimento humano. Mas afinal, o que é ser criança? E como essas experiências se manifestam de forma tão diferente entre capital e o interior do estado? Para entender melhor esse universo, conversamos com a doutora em Sociedade e Cultura e psicopedagoga Priscila Lima. Então nós não temos uma infância. E aí é onde a gente mais antigo fica falando assim, mas na minha época, né, o ser criança é isso, mas brincava na rua, pegava a chuva. Isso é um conceito de infância, é o nosso conceito da década de 80, de 90. As infâncias, elas são múltiplas de acordo com o contexto social e cultural. Então, quando a gente pensa nas nossas crianças daqui de Manaus, da cidade, nós já temos a diversidade de periferia e centro. Quando a gente pensa na Amazônia, a gente vai ter crianças de Belém, crianças de Manaus, crianças de Rondônia, crianças de Santarém, Alter do Chão. Então, dependendo da região cultural, do acesso cultural que elas têm, essa infância muda. Essas diferentes infâncias revelam também os desafios de garantir igualdade de oportunidades. O acesso à educação, à saúde e à proteção social ainda é desigual, mesmo dentro do próprio estado. Eu nunca esqueço, eu estive em Maraã, uma cidade, um município um pouquinho mais distante de Tefé, fazendo algumas pesquisas durante o doutorado, e eu vi uma criança de 2 anos remando. Uau, né? Remando. Eu olho hoje para minha filha de 2 anos e digo, amiga, se eu te boto numa canoa, tu morre afogada. Então, essa diversidade, ela vai acontecer pelo acesso ao recurso. E aí eu fiquei observando, eu tenho fotos disso, porque eu achei incrível, um pitoquinho de gente remando, sozinho num casquinho. E aí a mãe gritou lá de cima, tu não sabe nadar, sai daí. Eu, como assim tu não sabe nadar? Então, mas ele tinha acesso ao remo, tinha acesso ao casquinho, ele sabia o que fazer, isso é acesso cultural. Ele olhou o entorno dele e ele reproduziu as ações. Da mesma forma como eu via muitos meninos de 8, 9 anos passar com enfiada de peixe, meninos jogando tarrafa, mas também jogando bola, indo para lan house brincar no videogame, porque isso era o acesso que ele tinha. Ele não tinha o celular moderno ou o PlayStation na casa dele, mas ele ia na lan house também ter acesso aos jogos eletrônicos. Então, a diferença, seja na capital, seja no interior, sempre vai ser pelo acesso. A proteção integral da criança e do adolescente está prevista no Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, e em diversas políticas públicas nacionais e estaduais. No Amazonas, a Assembleia Legislativa tem atuado na discussão e a aprovação de leis voltadas à garantia desses direitos, desde a ampliação de programas educacionais até o fortalecimento da rede de proteção social. Uma dessas iniciativas é a criação da Procuradoria Especial da Criança e Adolescente, hoje presidida pela deputada Débora Menezes. Mais do que uma data comemorativa, o Dia das Crianças é um convite à reflexão. O que temos feito para que cada menino e menina amazonense possa viver plenamente a sua infância, com saúde, educação e oportunidades? A criança, ela é uma classe social e que ela precisa ser olhada de forma diferenciada por essa sua multiplicidade. Então eu preciso ter políticas públicas que atendam crianças, por exemplo, que são vítimas de violência, e que as mães têm condições ou que as mães não têm condições de cuidar. Então eu tenho a diversidade do lugar onde elas estão, mas essa política pública precisa atender os 2 grupos. Eu preciso ter políticas públicas que atendam crianças que têm ideação suicida.
Então, mas poxa, ela tem acesso a psicólogo e tal, mas eu preciso que as políticas públicas também protejam as crianças de classe média, média alta, assim como protegem as crianças menos favorecidas. Eu preciso ter políticas públicas que olhem para essa violência no interior, que por vezes ela vai estar emaranhada aos aspectos culturais e que não é denunciada. Então eu preciso ter esse olhar diferenciado e é um grande desafio. Pensar essa política pública nessa diversidade de olhar para a criança não é fácil, mas o ouvir essa criança, e aí é o que um dos grandes autores da sociologia da infância traz, que é o José Sarmento, é o seguinte: nós não podemos mais tratar a criança como um sujeito não vocal, ele precisa ter voz.